Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio a diretora nacional do SEBRAE, ex-deputada, ex-vice-governadora Margarete Coelho. Boa tarde, doutora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Amadeu. Estou muito feliz de estar aqui. Quero cumprimentar todos que estão conosco aqui, a Poliana, a Franci, a Arizinho. Mas me permita me juntar a você as condolências pela morte do querido Weiden Cunha. O Weiden cobria a Assembleia quando eu fui deputada estadual. Tão sério, tão focado, tão coerente, tão leal, sabe, com a notícia, com o entrevistador. Ele era tão leal às fontes. Nossa, para mim foi um baque te ouvir, né, falar que já não está mais entre nós, mas certamente está em um excelente lugar, por tudo que ele fez aqui, pela obra dele aqui na Terra. E vale o que ele deixou, né? Deixou um legado de bom jornalismo, e eu quero me solidarizar com toda o segmento jornalístico e com a família dele também. Inspira muita gente. Verdade. Vamos lá, doutora, eu tenho que começar com a pergunta da ordem do dia. Afinal, haverá a troca? A senhora deixa de ser candidata a vice para ser candidata a deputada federal de novo e Joel Rodrigues assume a candidatura do Progressistas ao governo do Estado? Amadeu, não tem nada na vida escrito na pedra. Nós estamos num período pré-eleitoral ainda. Mas a decisão do partido e se mantém até o presente momento como sendo a minha pré-candidatura ao governo do estado do Piauí e Joel pré-candidato à primeira suplência do Ciro. Isso é a decisão do partido. O partido sequer está aventando, sequer está dialogando, sequer está conversando. Eu atribuo todo esse movimento ao fato das pessoas não acreditarem muito em candidaturas de mulheres. Acham que candidatura majoritária não é lugar de mulher. Eu já passei por isso tantas vezes, essa história já é tão repetida para mim que já nem me emociona mais. Quando eu fui candidata a deputada estadual, diziam que eu era maravilhosa, culta, competente, mas não teria votos para me elegi. Quando fui candidata a vice do Wellington Dias, diziam que o partido só tinha indicado a mim porque a campanha era perdida, nós não ganharíamos. Nós ganhamos. Aliás, teve até um pré-candidato na época que disse que se a gente ganhasse, usaria saia. Nunca usou, né? Mas, enfim. Quando fui candidata a deputada federal, a mesma coisa. Ela é muito competente, ela foi uma boa vice-governadora, mas ela também não vai se eleger. E a gente se elegeu. Então, eu atribuo isso a essa, sabe, tem esse hábito que nós temos de desqualificar candidaturas femininas. Mas, resumindo, sou pré-candidata do Partido Progressistas na oposição ao governo do estado do Piauí. Bom, a senhora está trazendo que a decisão do partido está tomada e que isso nem é abordado em reuniões nem em conversas. Então, de onde a senhora imagina nascem esses rumores, informação de corredor, informação de bastidor? Bom, primeiro, isso que eu te falei, as pessoas desqualificam muito candidaturas de mulheres para cargos majoritários. Isso é comum. Para você ter uma ideia, nós nunca tivemos realmente candidaturas competitivas. Os partidos nunca tinham tido, por exemplo, candidaturas competitivas de mulheres ao executivo, até o Progressista me lançar como candidata a vice-governadora. E com esse empecilho de que era porque não seríamos eleitos. Mas, enfim, tem isso. Depois, eu acho que esse é um momento realmente de muita especulação. As pessoas especulam, as pessoas falam. E tem um outro fator também que eu atribuo, que é o fato do volume de campanha do Joel. O Joel realmente tem um excelente volume de campanha. Ele é presidente do partido, ele anda o Piauí inteiro. O Joel é um dedicado a fazer política. Ele faz isso em nome do partido. Mas o Joel tem dito reiteradamente que não é candidato ao governo, que é candidato à primeira suplência do Ciro. Ciro Nogueira, presidente nacional do partido, tem dito reiteradamente. Então, nós temos a fala do presidente nacional, nós temos a fala do presidente estadual, nós temos a fala das maiores lideranças do partido, deputado Átila, deputado Júlio,
todos afirmando nesse sentido. Eu tenho reiterado isso inúmeras vezes. Então, isso são rumores que acontecem, são especulações que acontecem em todos os níveis nesse período pré-eleitoral. Então, eu realmente vejo com tranquilidade, como especulação, mas principalmente quero apontar vamos dizer assim, esse apagamento, essa desqualificação de candidaturas de mulheres. Mas nós teremos sim. Espero que não só eu, que venham outras também candidatas. Apoliana. Presidente, o senador Ciro Nogueira recentemente fez, inclusive, um grande evento para prefeitos na residência dele, com um combo de anúncio de destinação de recursos. E a gente vê nas pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora uma força muito grande do senador Ciro Nogueira, junto com as lideranças municipais. E aí eu me pergunto como é que tem sido... Eu até tinha feito essa mesma pergunta para a senhora na última vez que a senhora esteve aqui, e a senhora falou sobre essa oportunidade de, em alguns momentos, estar nos municípios conversando com os prefeitos. De lá para cá, esse diálogo evoluiu, porque quando a gente vai fazer a comparação nas pesquisas, Ciro está muito bem, mas a senhora, nos levantamentos, ainda está muito longe do governador Rafael Fonteles, obviamente, período de pré-campanha. Mas como é que a senhora evoluiu nessa conversa com os líderes municipais, até mesmo colando nessa proximidade do Ciro com os gestores? Olha, nessa oportunidade desse encontro com o Ciro, eu estava em uma agenda do SEBRAE e não pude estar presente. Mas eu respeito muito, porque o espaço do senador Ciro também há um forte apoiamento de prefeitos do PT. E eu acho que é um momento de liberdade entre eles, uma candidatura majoritária, e isso tem que ser respeitado e é respeitado. Mas o senador Ciro é um grande líder, é o maior líder político do estado do Piauí, as pesquisas indicam isso. Ele vem de uma reeleição, ele é o senador que mais trabalha e a nossa candidatura é uma candidatura que está nascendo agora. E, veja, os levantamentos que são feitos pelas pesquisas, eu ainda não entendi a metodologia. Aliás, o Progressistas, inclusive, para entender a metodologia que está sendo utilizada, nós ingressamos perante o Tribunal Regional Eleitoral e estamos pedindo os dados dessas pesquisas para a gente entender. Porque se for a mesma metodologia utilizada em campanhas passadas, ou não tem sinceridade, não tem boa-fé no resultado dessas pesquisas, ou a metodologia está completamente equivocada. Nós queremos entender, inclusive, alguns dos relatores desses processos, me parece que são 4 ou 5, né, já foram distribuídos para os seus relatores e alguns relatores já estão pedindo a documentação desses institutos. Então, nós estamos com uma equipe especializada, contratada, para se debruçar sobre esses resultados. E aí eu vou entender esse descolamento tão grande. Pois não, Ari? Na eleição passada, a oposição lançou o hoje prefeito de Teresina, Silvio Mendes. E houve uma tentativa por parte do grupo do governador Rafael Fonteles de colar a imagem de Jair Messias Bolsonaro a Silvio Mendes. E houve uma tentativa do grupo do prefeito Silvio Mendes de descolar a imagem dele de Bolsonaro. Tanto é que toda vez que isso era perguntado, a Cíntia Lages perguntou ao presidente Joel Rodrigues aqui na rádio, ele se irritou com ela, teve ali um estresse. A gente sempre perguntava, o senador Ciro foi perguntado aqui, e ele sempre disse, olha, não vamos nacionalizar a eleição é estadual, não, vamos estadualizar. E no ano que vem, novamente vão tentar colar a imagem de Bolsonaro à senhora. Embora o partido de Bolsonaro já tenha lançado o candidato a governador, o jornalista Tony Rodrigues. Sim. E o Maia também é bolsonarista, é do Podemos. Aí qual vai ser a sua reação quando disserem, ou perguntarem, a senhora é a candidata bolsonarista contra o candidato petista? Eu aproveito o teu discurso para dizer que a base bolsonarista tem candidatos aqui no nosso estado. E, para mim, é muito fácil, basta olhar a história, a minha história. Nunca tive tão próximo, eu sou de centro. Não aquele centro que não sabe para onde vai, não aquele centro da indecisão. Eu sou daquele centro que trabalha pela convergência, que acha que política é a arte da oposição, mas a busca é pelo consenso. Então, eu sou desse grupo político, a minha história é essa, tem sido essa a vida inteira.
Na Câmara Federal, eu fiquei conhecida como a deputada que conseguia fazer composições impossíveis. Nós votamos o pacote anticrime, que era a consolidação entre um projeto de lei do Alexandre de Moraes e do Sérgio Moro, que na época estava tão famoso que tinha um boneco inflável de 17 metros na porta da Câmara. E eu conseguia dialogar com as duas áreas, com as duas alas, e conseguimos, no final, trazer uma legislação que hoje é aplaudida pelo Brasil inteiro. Fizemos os maiores avanços que o sistema de persecução penal teve. Veja, hoje que se volta a discutir a questão das facções, porque realmente virou uma coisa gravíssima. O país tem que parar para discutir, né, a contenção às facções. Outros países fizeram, Colômbia fez e conseguiu. O Brasil está procurando suas saídas agora. Mas, até aqui, a legislação, defesa do Estado Democrático de Direito, pacote anticrime, juiz das garantias, tudo isso entrou no sistema jurídico de forma consensual e não foi fácil. Então, eu sou do diálogo, eu sou da convergência, eu sou de buscar o consenso. Esse é o centro onde está a sabedoria, onde está a maioria, onde está, vamos dizer assim, o olhar para o bem comum, muito mais do que olhar para o grupo, essa coisa egocêntrica que a política às vezes tem. Então, eu vou enfrentar isso com muita dificuldade, Ari, não tenho a menor dificuldade de enfrentar esse debate. Para mim é muito tranquilo, faz parte da política. Então, Franci. Diretora, em relação à oposição de Rafael Fonteles, o que se tem atualmente é uma divisão de pré-candidaturas. O Ari citou o PL com o jornalista Tony Rodrigues. O Podemos mantém o nome do Mainha como pré-candidato a governo no ano que vem, a senhora como pré-candidata do principal grupo de oposição ao atual governador. Pretende sentar à mesa, dialogar com as demais legendas para buscar uma unificação em torno da sua candidatura? Como é que a senhora imagina a construção dessa candidatura da oposição para 2026? Franci, esse momento de pré-campanha, ele é um momento muito, vamos dizer assim, um momento muito fértil, um momento muito bom para a política. Cada partido, eu acho que esse é o momento de cada partido ter seus pré-candidatos, suas pré-chapas e discutir, colocar à prova para a população, entender o que a população está querendo, preparar discursos, projetos, programas para atender esse reclamo, porque é para isso que a política existe. Então, acho que esse é um momento individual, muito íntimo de cada partido. Você vê até nas coligações consolidadas, como a do PT e do MDB, a gente está tendo tilt, né? O MDB está bem, pelo que a imprensa tem dito, para usar uma expressão lá do Jorge Amado, está bem abespinhado, né? Está se queixando da retirada do Temístocles, né? A gente tinha previsto que isso aconteceria, está reclamando, vamos dizer assim, dos convites que são feitos aos candidatos da chapa de deputado estadual. A gente vê que até onde a coligação é consolidada, né? E a gente entende que quem está do lado do governo não, sabe, procura o jeitinho de continuar ali, até ali está tendo problema. Aqui na oposição, os espaços estão sendo respeitados. Cada um está fazendo o seu debate, sua construção interna. Depois de termos esse cenário mais maduro, saber o que vem do cenário nacional, e aí sentar à mesa assim, e sentar à mesa sempre. Sabe, eu acabei de dizer, eu sou uma pessoa de muito diálogo, eu não tenho a menor preocupação de alguém discordar de mim, de não discordar. E, aliás, eu gosto muito que me convençam. Se você tem uma proposta, uma ideia melhor do que a minha, me convença. Então, acho que a política é isso. A senhora já tem uma equipe formatando um plano de governo? Quais são as ideias centrais do que a senhora propõe como candidata ao governo, ou pré-candidata, a gente tem que chamar assim, em respeito à legislação, no ano que vem? Amadeu, tem 2 temas que são temas que vão vir forte na campanha. Eu espero que venha. E eu espero também que um debate bem maduro com relação a isso. Porque são temas que a sociedade precisa e está sofrendo, precisa de solução. O primeiro, claro, não poderia ser outro que não seja a questão do desabastecimento d'água. Piauí está vivendo uma crise enorme. E assim, me permita, o tema é muito sério, mas fazer uma brincadeira aqui. Não é só culpa de São Pedro.
não é só porque faltou chuva. É porque o último governador do estado do Piauí que investiu em reservatórios de água foi o Monsanto, gente. Foi na década de 90, século passado. Nós temos a mesma quantidade de reservatórios de água que nós tínhamos em 1990 e a nossa população aumentou muito. E mais, esses reservatórios não estão sendo bem conservados, não estão sendo bem preservados. Nós não estamos aproveitando, por exemplo, o período de estiagem para estar lá desassoreando barragem, fortalecendo as cabeceiras dessas barragens para que uma chuva maior, um inverno mais severo, a gente não termine perdendo nossos reservatórios, como aconteceu, infelizmente, em Algodões. Nós perdemos uma quantidade enorme de água ali, né? Um reservatório, um dos maiores nossos. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos cerca de 215 reservatórios de água para abastecer a nossa população. A quantidade abastecida, a quantidade de água armazenada, a metade está na barragem de Boa Esperança, que não tem finalidade de abastecimento d'água, principalmente não é para geração de energia. E nós estamos aí com a Atalaia, por exemplo, na região de Corrente, que nunca foi concluída, Tinguís, na região de Brasileira, que nunca foi concluída, tem uma outra, acho que Marruás, não sei se eu estou correta, ali na região de Jaicós, por ali, também tem outras barragens, naquela região de Caldeirão Grande, tudo também. Então, nós temos que concluir essas barragens. Então, nós temos uma equipe seriamente estudando, pesquisando. Nós temos muitos documentos, muitos estudos. A Embrapa de Petrolina tem estudos fantásticos para soluções das nossas crises hídricas. Então, nosso grupo de estudo está debruçada. Mas me preocupou ler o relatório da ANA, né, a Agência Nacional de Águas. Uhum. Se nós tivermos um inverno severo, ao invés de aumentar nossos reservatórios, vão diminuir, porque nós vamos perder bastante. A questão da segurança pública também é uma outra dor profunda do nosso povo. Nós estamos vendo a questão das drogas, as facções invadindo as periferias, as cidades pequenas do nosso estado, a briga de gangues, de facções, crianças morrendo de bala perdida, como aquele menino morreu lá em São Raimundo, uma criança de 12 anos brincando na calçada, né, uma bala perdida, delegacias fechadas pela justiça porque não tem infraestrutura adequada. A gente precisa discutir. Questão do feminicídio, tudo bem, nesse quadrimestre diminuiu a quantidade de feminicídios, mas nesse quadrimestre o acumulado é que aumentou a quantidade de feminicídios. E eu fico muito feliz, eu assisti ontem uma entrevista, um vídeo, né, do delegado Luciqueico, ele comemorando a diminuição dos feminicídios e dizendo o quanto que a Casa da Mulher Brasileira de Teresina é importante. Eu fico feliz porque nesta casa tem trabalho da Margarete Coelho, tem emenda nossa ali naquela casa, lançamos aquela pedra fundamental e ela está aí hoje prestando serviço. Eu fico muito feliz quando você percebe que uma decisão foi acertada. Foram 3 milhões à época e foi completado o restante pelo Ministério da Mulher. Então, eu acho que esses dois temas são bem focais, bem importantes. Mas, claro, educação, infraestrutura, empreendedorismo, gente, geração de emprego e renda. Nós estamos com um grupo maravilhoso trabalhando tudo isso. Quero agradecê-la pela presença aqui com a gente, por essa entrevista. Eu que agradeço muito pelo espaço, agradeço a quem nos acompanhou até agora e digo que eu estou disposta a esse debate, sabe, Amadeu, Ari, Apoliana, França, estou disposta a esse debate sereno, maduro, sério, bem fundamentado, bem estruturado, porque eu sou política, gosto da política, mas eu também acho que a política e a técnica podem andar junto. Obrigado. Seja em home care ou atendimento pré-hospitalar,